de novo, né? O que eu vou falar para vocês, o João já falou ali, me preocupou, né? Não dá tempo de Não, vocês... professor, não se preocupe Não, não, que é isso. não, O mas problema sou eu. não, mas não é você não o problema, né? É que a disciplina, ela tem um volume muito grande de informação. E assim, não dá tempo de deixar as coisas para depois. Tá? Terminou a aula, tem um tempinho, cara, vai fazer o exercício. Tá? Vai implementar o que eu falei, vai diz assim, professor, tem uma lista aí de não sei o que, tá aí. Pega a lista e vai fazer. Né? Isso não é para o João, vale para todo mundo. Entende? Por quê? É aí que você vai ter a dúvida para poder a gente tirar a dúvida, porque se chegar na sala de aula e dizer assim, eu não tenho... Beleza, eu entendo que você... Meu entendimento é, eu não vou ficar parado aqui dentro do mesmo tema, eu vou seguir. Né? E aí você vai tentar tirar a dúvida só depois, vai fazer o exercício só depois, ferrou. Tá? Porque não vai dar tempo. Eu estou falando que eu já dou aula de AED2 há muito tempo, muito tempo. Então, quem é meu aluno de AED1 e faz AED2, eles não têm problema. Tá? Realmente eles não têm problema, porque eles vão ter problema em AED1. Então, se eles têm problema em AED1, né, eles não passam em AED1, mas quando eles passam em AED1, significa que eles cumpriram o que eu estou falando em AED1. E quando chegar em AED2 é só cumprir de novo a mesma coisa. Então, eles naturalmente vão passar em AED2, porque o assunto é só mais complexo, mas não tem nenhuma outra novidade a não ser fazer um código bem feito, saber o que é uma recursão, saber o que é um ponteiro, né? Cada função faz uma coisa e nomes bem significativos. Ponto. São só essas 5 coisas que vai fazer você passar. Né? Mas quando o aluno vem de um outro professor, não sei se o outro professor ele fica dando chance. Não, entrega depois. Não, vai dar tempo. Não, não dá. Né? Então, eu já coloco isso em AED1 para dizer, não dá tempo, então faz. Porque se você passar em AED1, você certamente vai passar em AED2. Porque quando chegar em AED1, eu vou só relembrar aquilo que vocês já deveriam estar bem concretizado na cabeça de vocês, que é recursão, ponteiros, um código bem organizado, né? Saber que funções só deveriam fazer uma função. Tá? E com isso, a coisa vai fluindo. Então, vocês vão aprender coisas novas. Okay? Então, essas primeiras aulas não foi para ensinar vocês recursão, foi para... e não vou gastar mais tempo aqui ensinando recursão, ou falando de ponteiros. Foi para que vocês relembrassem ou tirassem dúvidas sobre recursão e ponteiros. A partir de agora, é assunto novo, tá? E é novo, todo dia vai ser assunto novo. Toda aula vai ser assunto novo. Ok? Então, quando eu disser assim, implementa aí, eu não vou cobrar de vocês a implementação. Eu não vou dizer, implementa e entrega amanhã. Não, isso eu não faço. Tá? O que eu faço é, implementem, para a gente tirar dúvidas. Porque a responsabilidade é de vocês. Né? Eu não quero que vocês façam as coisas porque tem que entregar. Você tem que fazer porque tem que aprender, que vai ajudar no aprendizado. Se você acha que só a explicação do professor Edson vai ser o suficiente para você dizer, beleza, não tenho dúvida, consigo fazer, ótimo. Né? Mas a minha experiência diz que só a explicação do professor Edson não é o suficiente para você dizer que aprendeu. Tá? Não é suficiente.
é, é o ponto de partida para clarear um caminho para você chegar lá. Por exemplo, eu falei agora para o Felipe, ó, o que a gente faz? A gente pega um número, não dá para transformar logo um caractere em um número. E também não dá para ler o número, porque se eu vou ter botar A, B, C, ele vai representar um número, um valor numérico, né? Eu tenho que transformar esse A, B, C, D, E, F, G, H em valores que sejam significativos para que para que eu possa fazer operações numéricas, operações matemáticas, né? Então, eu tenho que transformar em símbolos que sejam úteis para poder fazer as transformações matemáticas, as operações matemáticas. Senão, não tem como. Então, se eu vou ler, o cara coloca lá um A e está na base 12, 13, então ele tem que aceitar, porque isso faz parte do número, né? Então, a tua função tem que aceitar isso, a função de leitura. Então, a função de leitura é uma coisa, a função de transformação do número com letra em número só com dígitos é outra, uma função que vá pegar o número em dígitos, em caracteres ainda, né? Transformar os dígitos em caracteres em dígitos numerais, né? E uma função que vá depois transformar. Então, são vários passos que eu tenho que pensar. Então, cada uma dessas coisas eu tenho que descrever. Isso é o algoritmo. Uma sequência de passos. Não é tudo junto. E cada uma dessas coisas é uma função. Não faz tudo dentro da mesma função. Porque senão não consegue fazer recursão. Senão não consegue dar manutenção. Então, a função só tem três linhas. Maravilha! Se todas as funções tiverem só 3 linhas, 10 linhas, vai ser maravilhoso. Né? Por que vai ser maravilhoso? Porque você está exatamente chegando no conceito do que é um algoritmo. Né? Uma sequência de passos finitos. Então, se está bem claro, bem explícito, ótimo. Né? Então, você chega num nível de abstração tão bom que você consegue detalhar as coisas em menos de 10 linhas. Que ficou bem claro para vocês cada uma das coisas. Tá bom? Bom, com isso, pessoal que chegou aí, última chance. Alguma dúvida? Não? Então, eu vou botar aqui no chat para ficar claro para vocês quais são as regrinhas, tá? Cada função só faz uma coisa. Então, nesse exemplo que eu dei aí, né? Então, eu vou ter uma função para leitura, né? Depois eu vou ter uma função para decodificar as letras em numerais. Né? Vamos botar letras. Em numerais. Depois eu vou ter uma função para transformar string em número. Depois eu vou ter uma função para transformar as bases. Então, só para isso, deu para entender? Porque se eu colocar lá, então se eu pegar assim, agora vocês vão fazer um
uma função que vai de base para base. E são duas funções para transformar as bases. Uma que transforma uma base menor para uma base maior e uma que transforma uma base maior para uma base menor. Dá para fazer isso não como divisão, mas como potência, como o Felipe fez. Né? Potências positivas e potências negativas. Também dá para fazer. Mas, enfim, potências são potências negativas são divisões e potências positivas são as multiplicações. Ok? Mas a segunda coisa, nomes significativos para funções e variáveis. Certo? E aqui eu vou dar um adendo. As declarações devem acontecer de forma padronizada. Lembrando que outra pessoa vai olhar o seu código. Além de padronizada, ela vai padronizada e organizada. Você pode ter um padrão desorganizado, né? Seu padrão, não, mas o meu padrão é esse, é desorganizado mesmo. Onde eu tenho a necessidade, eu coloco lá. Int x2 igual a 3, porque eu não pensei em colocar não. Então, entre parênteses, cada macaco no seu gato. Hora de definir as variáveis é no começo, né? Para ficar em destaque. Que aí você sabe, pô, mas eu estou lá na 15ª linha e eu esqueci da variável x. Ok, é porque você esqueceu de fazer o algoritmo. Agora, porque você errou, você vai continuar cometendo erros? Ou você vai consertar o erro? Né? Parece aquele cara que, não, faltou, a luz da sala queimou, aí eu vou pegar lá do banheiro e colocar na sala. É isso que você está fazendo quando você está colocando no meio do teu código, né? Um int x, int alce 3 igual a 0. No meio de um for lá, tu colocou isso. Né? Então, beleza. Tá? Terceira coisa, tá? Que a gente tem que saber. Então, nome significativo, cada função faz uma coisa. Já esqueci. Bom, nada de breaks ou while 1 igual a 1. Certo? Nada de breaks. Então, se eu dou nomes significativos, se eu organizo, cada função faz uma coisa. E nada de breaks, se eu sei usar recursão, sei usar ponteiros. Tá? E sempre comentários. E o autor da obra. Se eu estou escrevendo o meu código, eu tenho que entender que eu tenho que valorizar que sou eu que estou fazendo. Se eu estou fazendo é porque eu acho que eu acho que eu fiz bem feito.
Se não, né? Então, pessoal que chegou agora, alguma dúvida? Não? Dou-lhe 10, dou-lhe 9, dou-lhe 8, dou-lhe 7, dou-lhe 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valendo. Então, vamos trabalhar com algoritmos de ordenação. Ok? A aula de hoje vai ser de algoritmos de ordenação. Certo? Os algoritmos de ordenação que vocês conhecem, quantos? Quantos algoritmos de ordenação vocês conhecem? Fora esse que tem. Aí tem acho que é. Tem que ficar dividindo no meio sempre o código, que eu esqueci o nome agora. Divisão e conquista. Acho que é esse. Tá. Então, para números ou para um volume pequeno de dados, tá? Esses algoritmos aí que vocês estão vendo aí, o Bubble Sort, Selection e o Insertion, são os mais recomendados. O que é um volume pequeno? 10, 15. Passou de 15, né? A gente já recomenda pensar um pouquinho melhor. Tá? Chegar se a ordem for um pouquinho 20, vamos lá. Tá? Depois disso, só os outros algoritmos. Tá bom? Que a gente vai ver também. Tá? Existem algoritmos que são assim, ó, que eu não preciso fazer nenhuma comparação. Pô, mas como é que você vai ordenar dois números se eles não vai fazer comparação? A gente consegue fazer isso, tá? Comparação entre números. E a gente vai ver todos eles aqui. Por questões apenas didáticas, tá? Nós vamos usar vetores pequenos para poder facilitar a vida de vocês. Mas lembre-se que lá na frente, né, uma estrutura de dados que a gente vai usar chama-se árvore B. Na árvore B você tem que colocar 200 ponteiros ordenados. E cada vez que entra um novo coisa, você tem que ordenar. Então, colocando basicamente para vocês, ordenar 10 e ordenar 10.000, dependendo do algoritmo que você usa, pode implicar em teu software não funcionar para nada. Né? Porque você projetou para 10 e não para 10.000. Professor, como é que eu vou saber? Bom, é para isso que vocês estudam. Ter uma prévia informação de como é que são os dados, como é que são a evolução dos dados, como é que o cliente pensa em construir daqui a 3, 4 anos, porque vocês pensam que vão construir um software para funcionar por quanto tempo? Né? E resolver atualizações. Então, hoje, o Windows tem um grande problema, né, que ele não consegue resolver e não vai conseguir resolver nos próximos 200 anos. Porque ou ele abandona o modelo que ele utiliza desde a sua nascença e diga assim, olha, eu vou dar gratuitamente a todo mundo um Windows, sei lá, nova versão aí, Windows New, tá?
e todo mundo que queira abandone, ou então lasque-se. Quem tem, por exemplo, aqueles celulares Nokia, né, segunda geração, as operadoras ficam loucas com esses caras. Por quê? Elas precisam atender esses caras. Mas, não, mas esse aqui pega muito bem porque o sinal é ótimo. Realmente, a captação de sinal de antena, quem tem aqueles Motorola segunda geração, é muito melhor. E o cara diz, eu só faço ligação mesmo. Né? Só uso para ligar lá para o meu motorista. Por que meu motorista vai ter um Samsung Galaxy 20 se ele só precisa ligar? Não é? O cara diz, não, eu lhe dou um celular novo. Não, mas eu quero um desse aqui, pé duro, porque a qualidade dele é melhor, ele é mais seguro, ninguém vai entrar nele, o cara não vai ficar entrando no WhatsApp. Né? O motorista ele só quer que ele ligue para dizer, olha, se houve algum problema, então não preciso gastar com esse cara. Esse celular aqui ele não quebra nunca, o cara joga no chão, o chão quebra e o celular não quebra. Aí a operadora tem que manter o sinal 2G para esse cara. São 10 caras, mas ele tem que manter o sinal 2G para esses 1.000 números que ele tem, dos 1 milhão de números que ele tem na vida. Né? Então, pode ser que a Oi, né, a TIM já tinha, bom, enfim. Né? A operadora vai ter que ter esse cara aí pro resto da vida. Até ou convencê-lo, dizer assim, não, eu vou te dar 1 ano de gratuidade, você vai ficar com esse telefone, vai ficar 1 ano gratuito, porque é mais vantagem o cara perder 100 mil reais ter equipamento na torre, né, para para enviar sinal geração 2G. É a mesma coisa com vocês, cara. Né? No momento que vocês fazem um algoritmo que só vai funcionar para um determinado caso, se esse negócio aumentar, você vai ter que ficar fazendo, né, gambiarras para fazer ele ficar funcionando. Ou então você diz assim, não, eu vou construir do zero tudo e vou lhe dar de graça, porque você já pagou. De quem é o prejuízo? É do seu cliente ou é seu? Então você tem que ver muito bem quanto você quer pagar no seu prejuízo. Ok? Ordenação é um modelo. Ordenação é um modelo. É um modelo que você vai. Desculpa. Ordenação é uma necessidade da computação, certo? Para entregar resultados melhores. Imagina se a lista quer ver uma coisa? Né? A lista de resultado dos aprovados no PSC, aprovados na UFAM, né? Para entrar na UFAM. Não é uma coisa louca? Porque eu tenho lá a lista dos que passaram no PSC e passaram no Enem. Aí, dos que passaram no PSC, aí, por cada curso, olha lá. Aí vai ter lá a lista dos que passaram sendo alunos só de ensino médio em escola pública. Aí, dos que passaram no ensino médio de escola pública com cota de índio, com cota de negro, com cota de sei lá de quê. Aí são 4 listas aí. Né? E os que passaram sem cota. Então, escola pública e escola particular. Aí,
com cota, com cota de negro, cota de índio, cota de não sei o quê. Ó, são 8 listas para dizer que o cara passou. Por quê? Porque o algoritmo que eles têm lá, o sistema que eles têm lá, que eu conheço, né, eles não conseguem colocar, juntar 2 concursos num só. Então, quando você define que é PSC escola pública, esse é um outro concurso. Roda no mesmo dia, mas é um outro concurso. Né? Então, sendo um outro concurso, não tem jeito. O que eles têm que fazer? Eles têm que fazer um sistema onde o resultado, não interessa se o cara entrou, para mim, professor, não interessa se você entrou por cota, se você veio de escola pública, se você veio de escola particular, se você veio do Enem. Para mim, não faz diferença nenhuma. Para mim, você é um aluno da UFAM. Certo? Então, para isso, eu teria que juntar todas essas listas e ordená-las em ordem alfabética. Então, quando o meu filho mais velho passou, eu digo, pô, mas cadê? Como é que eu acho aqui? Né? Quando eu passei, na verdade, também, eu fiquei procurando meu nome em várias listas para ver se eu achava, quando eu passei para psicologia. E quando eu passei para a computação, para processamento de dados, era uma lista só. Estava lá, processamento de dados. 40 vagas, está ali, ó, meu nome está lá. Ponto. Acabou. Entende? Então, o problema de ordenação para para a UFAM, por exemplo, faz eles gastarem muito mais em divulgação do que se eles tivessem conseguido resolver isso. Quanto mais, ora, a maior turma, eu acho que são 80 alunos. Então, são 2 páginas. Então, um curso equivaleria a ter no máximo 2 páginas. Agora, um curso, ele vai ter as 8 páginas do PSC, mais as 4 páginas do Enem. Então, vão ter 12 páginas para divulgar um curso, quando só poderia ter usado 2. Agora, multiplica isso, né? Por cada curso, se são 5.000 cursos, qual é o custo disso? Entende? Ou 5.000 impressões. É porque hoje a gente não imprime mais tanto. Né? O jornal não publica mais isso. Então vejam que a solução de ordenação ela vai reduzir custos, tá? Principalmente custos de impressão. Já pensou se na minha lista de alunos viesse assim, alunos do PSC, aí eu começava. Alunos, então, na minha lista de presença, né, que eu tenho que fazer, viesse cada um aluno diferente. Isso é louco, né? Eu ficar fazendo chamada, aí vai estar lá. Começa com primeira lista, aí vai ter o Carlos, o Lúcio e o Marcos. Pronto. Aí na outra lista eu vou ter que chamar o Bruno, o Rafael e o Teodomiro. Aí na outra lista tenho o Kim, o Manuel, e assim sucessivamente. Aí, pô, não sei qual lista que eu vou chamar, eu tenho que ficar com 12 folhas, cada uma com 3 nomes, 4 nomes. Entenderam? Ou a lista vai estar ordenada não pelo nome, mas pela ordem com que o cara conseguiu a sua vaga na disciplina.
Entende, gente? Então, ordenação, ela é importante. Tudo bem? Então, vamos lá. Existem outros, né, algoritmos de ordenação. O Count, que Merge, Heap, Shell, Radix, Bucket, Cocktail e muitas outras. Então, o que a gente tem que ter é o objetivo nosso é aumentar a eficiência da busca. Como eu disse, quando eu fui olhar o meu nome, quando eu passei para a ciência da computação, para processamento de dados, foi fácil. Eu procurei a área de exatas, Instituto de Ciências Exatas, curso de ciência de processamento de dados e procurei meu nome em ordem alfabética. Né? E estava lá. Agora, imagina se vocês publicassem todos os concorrentes na ordem de inscrição, não é? Dissesse, está aprovado ou reprovado, aprovado ou reprovado. Seria ótimo, né? Tem lá, vamos supor que eram 10, vamos supor que sejam 10 por vaga. Então, vou ter 500, 600 nomes para eu achar o meu nome. Joia, né? É mais fácil ou mais difícil? Então, a eficiência é da busca. Quero ter um resultado de busca mais eficiente. Mas o algoritmo de ordenação também precisa ser eficiente. Ok? Então, vamos ver alguns deles hoje. Vamos ver quantos dão para ver. Opa! Apitou aqui. Fala, Antônio. Oi, professor. Você está me ouvindo? Tô. Ok. A minha pergunta é nessa parte que o senhor falou de eficiente. Porque existem algoritmos que fazem trocas já feito meio a comparação, assim, em elementos, entendeu? Só que às vezes eles funcionam mais rápido que outros. Aí eu quero entender esse conceito de eficiente. Tipo, se eu, por exemplo, eu tenho um vetor, né? De 3 elementos. 2, 1, 3. Aí eu tenho um algoritmo de ordenação. Aí ele compara o primeiro e o segundo. Certo? Não, Certo. deixa melhor. 4 elementos, acho que fica melhor. 2, 1, 3, 5. Legal. Aí eu comprar o primeiro e o segundo. Faço a troca. Aí depois, como posso dizer? Não sei se explicar direito. Melhor Tá, assim, é deixa, que... eu vou te ajudar, tá? Vai. Eficiência na computação, ela é calculada pelo número de interações ou número de operações que você executa. Certo? Certo. Então, não é por tempo. Por quê? Por que não é por tempo, professor? Porque, por exemplo, você pode mandar executar esse programa remotamente. E aí você não sabe se o tempo que você tem a mais é da internet ou não. Você pode mandar executar um programa, um algoritmo sequencial numa máquina paralela. Perdeu tempo. Porque a máquina vai obrigatoriamente paralelizar aquele coisa, tentar resolver paralelo e juntar tudo. Né? Você pode tentar resolver um algoritmo paralelo numa máquina sequencial. Também estraga tudo, porque ela vai ter que sequencializar tudo para tentar resolver passo a passo. Então, a gente entende por eficiência a quantidade de operações realizadas a partir do número de dados que eu tenho. Né? Então, todos os códigos são eficientes. Não, mas para 100 dados, quantos, né? Ou para 50 volumes de dados,
quantas interações vão ser executadas. Então, a partir daí, a gente calcula a eficiência. Tá? Tem um módulo aqui dentro do grupo, do curso, que é que a gente trabalha essa questão de cálculo. Se der tempo, eu falo dele. Tá? Porque, em geral, não dá muito tempo. Não dá porque eu prefiro falar um pouco mais de outras estruturas de dados do que falar de cálculo de eficiência. Tá? Mas se vocês quiserem, lá no final eu posso falar também como é que ela ocorre. Bom? Beleza? Então, Ok, professor. como é que eu sei que ele é mais eficiente ou menos eficiente? É pelo número de interações, o número de operações calculadas que ele vai fazer. Mas em qual caso, pior? Professor, no pior caso. Existe o melhor caso, o caso médio e o pior caso. Então, a gente sempre se prepara para o pior caso. Ou seja, quando vocês forem entregar uma proposta, assim, eu consigo fazer isso em, vamos supor que, na sua experiência, você diz que consegue fazer isso em 3 dias. Professor, mas eu não tenho experiência nenhuma. Então deveria estar fazendo o curso melhor. Porque a experiência ela é adquirida com as atividades que você faz ao longo do curso. Né? Então, eu como psicólogo, no dia que eu fui fazer o meu primeiro atendimento como formado, como psicólogo formado, qual era a minha experiência? Como psicólogo formado, zero. Mas com o que eu aprendi na faculdade, já tinha alguma experiência. É claro que eu não estava confortável o suficiente para... Só um minutinho aí, gente. Bom dia. É claro que eu não estava acostumado o suficiente, né, confortável o suficiente para, naquela primeira sessão, dizer assim, não, eu sou um cara com muita experiência. Não, mas eu era um cara já com direcionamentos. Eu sabia o que eu tinha que fazer, porque eu aprendi na faculdade. Né? Então, eu, talvez pela minha idade, né, eu otimizei o máximo o meu tempo para aprender dentro da faculdade. Né? Então, é claro que quando vocês forem preparar, assim, é o primeiro sistema de vocês. Eu não sei quanto tempo vai demorar. O quê? Mas você sabe, em média, o quanto você leva para fazer um trabalho semelhante. E aí você sempre faz o quê? Dobra o tempo. Né? Porque você não sabe realmente os percalços do dia a dia. Então, esse aqui eu estou levando 10 horas trabalhando 10 horas por dia, o professor passou o trabalho, eu fiz em 3 dias, que ele disse que era para fazer em 4, aí eu levei 10 horas e o trabalho ficou mais ou menos o que o professor disse. Então, peraí. Então, eu estou levando aí 3 dias, 10 horas, 30 horas. Quanto vai ser para o seu cliente? Você vai gastar 60 horas. Né? Isso quer dizer o quê? 60 horas, 10 dias. Porque você vai trabalhar 6 dias, 6 horas por dia. Porque você vai ter que fazer. Você vai fazer muito mais trabalhos, né, do que. Você vai ter que ter muito mais minúcias do que você entregar um trabalho de graduação. Certo? Então, vocês vão tirar, por exemplo, a partir da ideia de vocês do projeto final de conclusão de curso de vocês. Né? Aí, pronto. Você disse que são 10 dias para você entregar. É o teu prazo. Né? O prazo que você vai passar para o cliente nunca vai ser de 10 dias. Vai ser assim,
eu te dou 2 semanas para entregar. Por quê? Pode faltar energia, pode teu computador ter um problema, você pode perder o backup, pode não sei o quê, pode ter que restaurar, você pode pensar numa ideia que não deu certo, e você tem que ter tempo para isso. Se você disse que são 15 dias e entregar em 10, teu cliente vai ficar satisfeito. Mas se você disse que são 10 dias e você entregar em 11, teu cliente vai ficar insatisfeito. Né? Porque você foi difícil de dimensionar. Então, não superestimem a capacidade de vocês. Porque o Murphy, ele é certeiro, mano. O Murphy é certeiro. Tá? E eu ainda vou dizer para vocês, acontece sempre. Quando eu fui entregar a minha tese do mestrado, eu estava fazendo, aí eu passava para o professor. E todos os computadores estavam com Windows, né? Não lembro agora, Windows 98, não sei qual era o Windows. Né? Windows 2, eu acho. Não, minto, era no Word, aí era o Word 2, e aí, de um dia para outro, eu fazia backup todo dia. Né? Só que no final de semana, saí na sexta-feira, quando chegou na segunda-feira, o gerente lá atualizou todos os Word para Word 3. Né? Quando ele atualizou para Word 3, o que aconteceu? Não cabia mais num disquete que eu estava. Eu colocava o disquete e ocupou muito mais memória o Word 3 do que o que eu tinha. Então, quando eu separei, dava certinho a memória. Como o Word 3 ocupou mais memória, quando eu colocava o disquete, ele não conseguia ler, porque o meu arquivo estava maior do que o que estava na máquina. Então, a máquina não conseguia ler. O que eu tive que fazer? Ainda bem que eu tinha disquete, não tinha só lá no arquivo, no programa, numa coisa. Copiei tudo, fui lá com o meu orientador e disse, não está abrindo, eu preciso quebrar isso. Aí ele foi lá, fez a gentileza para mim, de pegar o meu arquivo, cortar na metade, né, salvar 2 pedaços. Aí depois ele disse para mim, faz em capítulos. Cada capítulo um arquivo diferente. Eu digo, beleza, agora eu já sei. Né? Então, isso vai acontecer sempre, cara. É tão traumático que eu nunca esqueci isso. Né? E vejo que eu fiz isso em 92. Então, 92 para cá são 30 anos. Né? Então, em 30 anos eu não esqueci nunca mais disso. Né? De organizar sempre meu texto em capítulos, e cada capítulo um arquivo diferente. Né? Beleza? Vamos lá. Selection sort. Então, selection é uma ordenação por seleção. Então, ele procura passar sempre o menor valor do vetor para a primeira posição. Então, tem um vetor lá, né? E eu vou pegar o menor e colocar na primeira. Depois, o segundo menor, colocar na segunda. E assim sucessivamente. Tá? Então, a solução é, eu resolvo o caso N, e aí vai me sobrar N-1. Aí eu resolvo o caso N-1, vai me sobrar o caso N-2. Opa, isso está lembrando o fatorial, né? Então, N mais 1 mais N-1, o N-1 é 1 mais N-2, o N-2 é 1 mais N-3, e assim sucessivamente. Então, dá para fazer recursivo? Dá. Né? Então, a ideia é encontrar o menor elemento da lista e trocá-lo de posição com o primeiro. E repetir o processo a partir do segundo elemento, e assim sucessivamente. Repetir o processo, eu posso fazer recursivo. Certo?
Então, a proposta aqui, né, eu vou dar aqui um exemplo. Este vai ser um exemplo que a gente vai usar para todos os algoritmos. Mas veja que eu já falei 2 vezes a palavra recursivo, hein? No exercício hoje a gente vai fazer esse algoritmo recursivo aqui. Vamos ver se a gente consegue. Tá? Então, vamos lá. Tudo bem até aí? Então, tem esse número aí, né? Esse vetor aí de 10 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, qual é a primeira ideia? Esse aqui é o vetor original. Qual é o menor elemento? Ora, lembre-se sempre que vocês estão olhando a visão, e o computador não tem visão, certo? Tem como é o processo. Eu descubro qual é o menor elemento, tá vendo? Ó? Função, descobrir qual é o menor elemento do vetor. Ponto. Depois, trocar com a posição atual. Com a posição, trocar com a posição 1. Ok? Realizou troca. E agora? Eu pego um outro subvetor, o vetor original, e vou descobrir qual é o menor elemento. E trocar com a posição inicial. Depois, eu vou pegar um subvetor, trocar, descobrir qual é o menor elemento, realizar a troca. Ok? Então, neste caso aqui, ó, né, eu olhei para cá, descobri que o 2.3 era o primeiro elemento. Troquei com 6.1. Troquei de lugar com 6.1. Certo? Aí, nesse segundo vetor, subvetor, eu vou procurar qual é o menor elemento, descobrir que é o 4,4. Eu vou trocar com 6.1. De novo. Porque o 6.1, ele está na segunda posição e passou a ser o primeiro. Depois, eu vou olhar este cara aqui, certo? Descobrir qual é o menor dele e trocar com o 9.4. Certo? E aí, sucessivamente. Então, a função ela vai ter uma função que pega um vetor, pega a primeira posição desse vetor e descobre qual é o menor elemento do vetor. Chegou no menor elemento, troca. Ponto. Gerou o quê? Um novo vetor. Né? Aí eu pego a segunda posição até a última, descubro qual é o menor elemento, vou trocando. Vou trocando. Vou trocando. Certo? Então, para questões didáticas, vocês estão visualizando o processo. Mas o computador não tem visão. Então, com isso eu realizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rodadas para ordenar um vetor de 10 posições. Só que cada rodada ele envolve pegar um vetor, escolher o primeiro elemento, procurar o menor elemento. Substituir o primeiro pelo menor. Fazer a troca. Então, o que eu quero agora de vocês? Vocês escrevam este algoritmo
de ordenação. Agora, 10 minutos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Escrever o algoritmo. Não é escrever o programa. Escrever o algoritmo. São 10h55, 5 minutos. Vamos lá. Valendo. Pode ser no papel, pode ser o que vocês quiserem. Isso eu vou ver quem está por aqui. Kiara, tudo bem? Vou tirar aqui só para poder ver com vocês, tá? E hoje tem pouca gente, né? Kiara tá por aí? Só levanta a mão. Vocês podem só levantar a mão, tá? Tô sim, professor. Tô aqui. Tá bom. Levantar a mão é aqui, assim, ó. Fazer aqui, assim, ó, como eu fiz aqui. Viu? Tem um botãozinho bem aqui, assim. Beleza. Isso. Calma, Gabriel, não vou te chamar. Antônio. Beleza. Bruno. Tá bom. Bruno de Moura tá aí, né? Conceição. Felipe. Gabriel Pinto. Gustavo Augusto. João Gonçalves. Tô aqui. João Vitor. Jonatas. Leonardo. Lohan. Lucas Gabriel. Aqui, professor. Lucas Leonardo. Lucas Leonardo. Cadê? Vamos ver, né? Bom, Thiago Leite, tá ali, já vi. E o Vinícius. Beleza. Normalmente os cabeludos eu fixo melhor, né? Porque já fui assim um dia. Vocês estão brincando? Ou se eu mostrar uma foto minha com 15 anos, vocês vão ver assim. Eu tive cabelo um dia. Mostra aí, professor, mostra aí. Agora não, agora não. Só quando não tiver gravando e só presencial. Beleza. Só no primeiro dia de aula presencial. Primeiro dia de aula presencial, então isso vai demorar um pouquinho, né? Depende. Espero que não. Demorar, assim. Sinceramente, não faz muita diferença, não. Olha, vocês não tem que pegar o ônibus. Pode acordar mais tarde. Pode assistir dormindo, deitado. Né? Pode assistir a aula vendo televisão, vendo YouTube, brincando com o cachorro. Mas aí a gente não aprende. Isso Mas tem gente que vai para a sala de aula e deita, também não aprende.
Mas eu vou colocar aqui para vocês um vídeo muito bom hoje, lá no grupo, tá, do Telegram. Tá, 2 vídeos. Hoje eu descobri esses vídeos, já botei para meus filhos. Eles ficam doidinhos, porque filho de professor, mano, se lasca. E aí, professor, é para implementar esse algoritmo de forma recursiva? É porque eu vou ter que fazer 2 varreduras, não? Vou ter que Não ficar... Tá. Pensando. Lembra como é que a gente fez a aula passada, não é? Pensei numa ideia, a gente foi escrevendo a ideia, depois a gente foi ajustando a ideia, separando as coisas para fazer alguma coisa. Então, a técnica é sempre você descreve, vai refinando, refinando e depois vai gerando o que você quer. Né? A gente chegou numa... a gente chegou uma solução recursiva depois que a gente viu que tinha laços. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Professor? Pode falar. Posso mandar aqui o Pode, algoritmo? pode. Aí qualquer coisa só ver o que eu fiz de errado. Ou de certo, né? Só quer que eu veja errado, não quer que eu veja certo? É errando que você aprende, né? Se tiver errado, eu vou aprender, senão. Tem um erro aí. Olha lá. Qual é a premissa que você está dizendo? A primeira Vamos posição olhar do aqui. vetor
Primeira, Eu vou a escolher primeira a posição. primeira posição do vetor e dizer que ela é menor. Ok. Percorre o vetor enquanto a premissa for verdadeira. Essa, né? Premissa eu estou considerando como premissa o menor, o primeiro ser o menor. Essa é a premissa. Exato. Certo? Tá bom. Isso mesmo. Tá bom. Vai lá. E se realmente essa premissa for verdadeira? Ah, entendi. Quando é que vai parar? Eu, Não para, né? eu não fiz esse, Então não realmente. para, né? Ué. Aqui eu mandei aqui embaixo, tem criar um vetor e tal. Tinha outra, como eu posso falar assim? Tinha o 5, só que o 5 não foi, não sei o que aconteceu aqui. Mas é basicamente chamar a função ordena vetor, né? Mas tá bom, eu vou refatorar o meu Entendeu código. o que eu estou falando? O que tu Entendi vai sim, professor. fazer quando isso for verdadeiro? Pode ser que seja verdadeiro sempre. Aí teu o algoritmo não acaba nunca. Mas a gente tem que refinar isso aí, tá? Ótimo. Na verdade, eu até considero isso não um algoritmo, mas uma declaração de ideias. Vamos lá, mais alguém? Algum curioso aí? Vamos lá? Corajosos aí. Olha, eu achei que eles iam fazer em 5 minutos. Acredito.
E aí, gente? Vocês pararam para ficar olhando o meu, é?
Vamos lá. Função troca eu não preciso fazer não, né? Porque se eu aprendi em 1987, eu acho que não mudou até hoje. 86 eu aprendi isso e não mudou até hoje. Trocar dois valores precisa de um terceiro, né? Bom. Alô, tem alguém aí? Dá uma parada aí. Que a gente já passou meia hora para fazer esse exercício. Um exercício pequeno, olha. Quantas linhas eu usei? Vamos ver se vocês conseguem entender. Quando a gente está falando em algoritmo, é para fazer isso aí, ó. Tá? É para pensar no algoritmo, não no conjunto de ideias que você está pensando. Faz um algoritmo. É isso aqui que eu tenho que entregar. Tá? O mais próximo da linguagem possível. Então, o que é um algoritmo de ordena? A gente tem lá. Eu tenho um vetor, eu tenho o início e o fim. Porque o que eu falei? O início ele vai mudando, né? Bom, então, o que acontece? Se o início for menor do que o fim, tá? Então eu estou na posição 1 é menor do que da posição 10, ok? Eu vou verificar. Eu vou chamar o menor de início, ou o endereço, né, do menor, né, a posição do menor vai ser a posição do início. Só que isso aqui é só uma premissa. Né? Não é a certeza. Qual é a certeza? Que ele vai buscar o menor. Vejam, cada função faz uma coisa. Né? Então, eu vou ter uma busca menor onde eu vou passar o vetor, aí eu já vou comparar o primeiro com o segundo. E aí em diante. Né? Porque eu já peguei o primeiro como sendo o menor. Vamos olhar. Se essa busca me trouxer um vetor menor, tá? Então, uma posição do vetor menor for menor do que o de início do vetor, eu troco. Eu faço a troca. Né? Se não, simplesmente eu vou pegar o próximo. Vai ordenando. Pum. No final, eu posso, se eu quiser, né, simplesmente retorna vetor. Só a ideia, né? Certo? Se não, olha lá. Deu para entender isso aqui? Só essa parte aqui, tá, gente? Só quero que vocês entendam essa parte. Professor, eu fiquei com uma dúvida aqui no ordena. Pode falar. Acho que é na quarta linha ali, se vetor, aí entre colchete, né? Tá, se o vetor de menor for maior do que o vetor de início. Esse vetor menor, ele está representando o menor valor do vetor? Ou é uma posição? É a posição. A posição é menor. Quando a gente faz assim, ó. Peraí, vou fazer bem aqui. Quando a gente faz assim, ó. Vetor de 5. Vetor de 6 igual a 10. O que eu estou fazendo?
o vetor na posição 6 vai receber o valor 10. Né? A posição 6 do vetor recebe 10. Então, a posição menor do vetor vai receber... Então, ele tem um valor. Né? O vetor de menor ele vai ter um valor. Qual é esse endereço de menor? Vai depender da busca. Pode ser que seja a primeira ou pode ser que seja a última. Mas veja que o algoritmo é recursivo. Está vendo aqui o ordeno? O algoritmo recursivo. E a busca também é recursiva. E aí, professor, isso que eu ia perguntar. Se a gente puder fazer recursivo, é para a gente fazer com o senhor? Sim. Porque no que eu fiz aqui, eu fiz o busca menor interativo, mas o ordeno eu fiz recursivo. Tá, e deu mais do que essa quantidade de coisas aí, né? Foi. Mas aí eu não fui comparando com início e fim, eu fui com tamanho. Aí quando o tamanho do vetor for 0, acabou o meu programa. Não, No mas caso então do você ordeno, né? Mas fim não é o tamanho? É verdade. Né? Só que tu está contando errado. Cuidado que o algoritmo ele diz vai do primeiro ao último, e não do último ao primeiro. Entendeu? A especificação vai da posição inicial até a final. Faz diferença. Uhum. Tá? Entenderam que faz diferença? Vamos lá. Vocês não conseguem acreditar? Eu acredito, entendi sim. Pode perguntar, dúvidas. Então, o que eu estou fazendo aqui, tá? Estão vendo, né? Conseguiram fazer próximo disso? O que eu estou fazendo? Ó, o que é o próximo? Né? Se eu fosse fazer recursivo, se cada função, agora se você quiser colocar essa função aqui dentro, aí tu vai fazer dois while um dentro do outro, né? Aí vai aumentar, vai não sei o quê. Então, duas condições de parada, olha. Minha condição de parada aqui é enquanto o início não for menor do que o fim. Quais são as condições de parada aqui? Também é o início menor do que o fim. Só que aqui eu já começo no 2, ó. Posição 2. Que eu começo na posição 1, posição 2. Por que a posição 2? Está vendo aqui, ó? Primeira chamada é na posição 2. O que eu estou crescendo aqui, ó? É o início mais um. Onde que está o loop aqui, ó? Tá vendo? Tá aqui, ó. Início mais um. Ele vai chamar na posição 3. Só que aqui, ó. Aqui que está jogado, ó. Na troca. Tirem logo um print, porque isso não vai
para gravar, vai estar gravado, mas não está disponível lá. Eu explico quantas vezes quiser. Para quem está. Quem não está, vai assistir a aula lá. Pode ser que a explicação seja diferente. Ok, deixa eu ver quantos são. Aqui o Campos caiu. Vamos lá. Dúvidas? Outra coisa, tá? Computação não é copiar, é fazer, tá? Então, estou dando uma colherzinha de chá para vocês fazendo o algoritmo, né? Para mostrar como é que a gente faz recursivamente. Não tem um for, não tem um while aí, não tem nada. Não tem um break. Tem só mágica aí, né? Professor, eu ainda não entendi muito bem como é que funciona o busca menor. Vamos lá. Se eu passo o parâmetro aqui menor, ele vai... Eu ainda não entendi muito bem aqui o código, se puder explicar aí, por favor. Vamos lá. Explico sim. É desse aluno que eu gosto, que diga que não entendeu e pede para explicar. Vamos lá. Vamos rastrear, tá? Então, vou colocar aqui. O vetor é... Pensar no vetor aqui só de 5 posições, tá? 40, 20, 10, 60, 30. Bom? Beleza? Então, só diminuir um pouquinho aqui para... a gente ter um pouquinho mais de espaço. Esse aqui é o meu vetor, né? Só um pouquinho aí, gente. Pronto? Pois não? Pois não? Bom, vamos lá. Então, estou aqui. Vou chamar aqui de início. Botar só I, tá? Fim e menor. Tá? Vou fazer um invertido aqui. Rodada. Início.
fim menor. Aí vai caindo assim. Então, a rodada 1, o início é 1. A rodada 1, o início é 1, o fim é 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. E o menor ainda não tem, né? A primeira chamada, X aqui. Primeira chamada lá. Aí eu digo que assim, ó, o menor, ainda na primeira rodada, eu vou dizer que o menor é igual ao início, 5. Aqui, ó, menor é igual ao início. Ok? Tudo bem? Eu vou copiar isso aqui. Vou ver. Lá para busca. Aí eu vou lá, faço a chamada da busca. Então, tenho lá uma busca, onde eu passo o vetor, 40, 20, eu passo o início como 2. Aí eu chamo lá a rodada, o que vai acontecer? Rodada 1. Vou chamar de A aqui para... O início vai ser 2. O fim vai ser 5. Né? E o menor vai ser 1. Correto? Ele chamou aqui, ó. Início mais 1. Então, o início era 1, virou 2. Fim continua o mesmo, fim é só para comparação. E o menor vai ser o início que eu pensei lá. Beleza? Aí vai lá. Se vetor de menor é isso aqui, é 1. Vou botar aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Para cá, a gente brincar. Então, vetor de menor, 40 é maior do que 20, 40 é maior que 20. Certo? Então, início não é menor que fim, né? Início da tá com 1. Se vetor de menor, 40, é maior do que início, o que eu vou fazer? Vou fazer uma chamada 2, e eu vou passar o vetor, vou passar o início mais 1. Quanto é que era o início? 1, 2, agora vai virar 3. E o início, 2. Posso apagar esse fim aqui, porque o fim vai ser sempre 5, tá? Vou apagar só para a gente não ter que ficar escrevendo. O fim vai ser sempre 5. O fim não vai deixar de ser 5, tá? Certo? Ele está saindo aqui, ó. Bom, o que vai acontecer? Ele vai... Essa parte aqui ele vai percorrer. Então, eu já estou no terceiro, considerando que o menor é o segundo. Por que eu sei que é o segundo? Né? Porque não é o primeiro. Ó. O 20 é menor do que o 40. Então, eu sei que o menor dentre esses dois, dentre o primeiro e o segundo, qual é? É o segundo. Ok? Então, entre esses dois, qual é o menor? É o segundo. Dentre esses dois, agora eu vou comparar com esses dois. Qual é o menor? Vai ser o terceiro, vamos ver se vai ser isso mesmo. Então, nessa chamada, o que eu vou ter?
início é menor do que fim, ó, início é 3, é menor do que fim, certo? Se o vetor de menor, vetor de 3, ou vetor de 2, 20, é maior do que o vetor de início, o vetor de 2, então, de 3, né? Então, 20 é maior do que 10? É. Então, vou fazer uma busca com, de novo eu troco. O início soma mais 1, 4, e, e eu vou passar o fim, bom, 5, e o início. Quanto era o início? 3, virou 3. Ok? Na terceira chamada, passando. Início é menor do que o fim, possivelmente eu vou ter que botar um igual aqui, tá? Aqui também, talvez venha, tem que ter um igual. Vamos lá. Início é menor do que igual a fim? É. Início é 4. Tá? E aí eu vou lá comparar. Se o vetor de 4, 60, é maior do que o vetor... se o vetor de 3, 10, é maior que o vetor de 4, que é 60, não, não é. Então, o que eu vou fazer? Vou buscar a linha de baixo aqui, com o vetor início mais 1, 5, certo? Só que agora eu vou passar o menor, que era o menor mesmo, 3. Então, 3 ainda continua sendo o menor. O que vai acontecer? Se início é igual a fim, né? Então, eu vou verificar. Se o vetor de 3, certo? É maior do que o vetor de 5. Não é. Certo? Ou, melhor, ele é. Ele não é maior, ele é menor. Então, ele vem para cá. Então, vou fazer uma busca F. Com vetor início mais 1, 6. Certo? E vai retornar o menor. 6 e 3. Ok? Início é maior, é menor ou igual a fim? Não. Se não é, retorna o menor. Ele vai retornar 3. Beleza? Retornou 3 para cá. Então, agora eu sei que ainda na primeira chamada, 1 e 3. Ok? Agora, eu entro aqui e vou verificar. A minha busca me retornou 3. Fechou? Fechou? Beleza. Minha busca retornou 3. Qualquer coisa, vocês levantem a mão aí que eu paro. Porque aí vai apitar aqui no meu ouvido. Se não levantar a mão, só escrever no coisa. Então, vamos lá. Vetor de menor. 3. Vetor de 3. 10 é menor do que o vetor de início. 3. A posição 10 é menor do que 40? É. Então, eu vou trocar. Aí eu troco
o início pelo fim. Certo? Então, aqui tem uma chamada da troca. Ok? Depois, eu vou fazer ordena. Então, na rodada 2, a ordena um vetor passando o início, 2, e fim, que é 5. Preciso passar, né? Então, no caso aqui, o menor vira x de novo. Aí, na rodada 2, essa linha aqui, ó, início é menor do que igual a fim, é 2. Então, o menor recebe o início. 2, 2. Sendo que o meu vetor já não é mais esse. Meu vetor agora é assim, ó. 40 e 10. Fiz a troca. Entenderam a mágica? Agora eu entendi melhor, professor. Mas você tem que fazer o que eu fiz. Tem que conseguir fazer o que eu fiz. Porque entender o que eu fiz é entender a minha cabeça. Mas você tem que ter a mesma habilidade que eu tenho. É que eu, pelo menos para mim, eu tô muito acostumado a fazer com interação mesmo, né? E aí quando a gente passa para recursão, a lógica já é um pouquinho diferente, porque tem que considerar outras coisas que antes não tínhamos, né? E aí acho que tá dando uma bugadinha, mas é só praticar mesmo. Certo? Então, o vetor original, vou até copiar aqui. C, Ctrl. Meu vetor. Isso aqui eu vou chamar de vetor, e aqui o original era 10, 40. Então, veja que eu já consegui passar o 10 para lá. Aí eu vou tentar o 20 com todo mundo. Ó. Então, quando eu chamo de novo, eu vou do 2 em diante, do 2 ao 5. Quando eu vou do 2 ao 5, se vocês quiserem, eu continuo, mas é quase meio-dia, né? O processo é o mesmo. Então, quando eu for com 2 ao 5, eu vou com esse vetor aqui, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai no 2, vai encontrar com todo mundo, não vai trocar nada. Então, ele vai lá, buscar o menor. Aí, ó, início, fim. Vetor de 2, ele vai ser menor. Ele nunca vai ser menor do que o vetor anterior, né? Que eu já inverti aqui. Então, eu vou buscar, muda o início, mas não muda o menor. Menor continua sendo 2. Até o final. Quando chegou, vai retornar o 2. Então, na segunda rodada, vai retornar o 2. Retornou o 3. Agora retornou o 2. Certo? Aí volta para cá. Retornou o 2. Se o vetor de 2, né, é menor que o vetor de início, não, eu estou retornando 2 e o vetor de início é 2. Certo? Então não tem que trocar nada. Ele vai pegar o próximo. Ele está comparando ele com ele mesmo. Então aqui ele está verificando. Vetor de 2 é menor que o vetor de início. 2 igual a 2? Não é. Então não troca. Ele vai só pegar o próximo. Vai pegar o 40. Aí ele vai achar o 30. Aí traz para cá. Põe o 40 para lá. Então aqui tem
Assim, ó, 2, na volta, né? 2, 2, 2. Então, não troca. Só N troca. Não troca, aí vai na terceira chamada, vai ser, o I vai ser 3x. Mesmo processo. O que vai acontecer com o vetor aqui? O 30 vem para cá, o 40 vai para lá. Aí depois vai comprar o 60 com 30. Aí, o 60 com 40. Aí troca, aí vai ficar ordenado. Então, quando ele chegar, quando o início passar do fim, não precisa fazer mais nada. Por isso que é aqui que eu não sei. Aqui acho que não precisa. Ah, não vai fazer muita diferença, não. É só fazer uma interação a mais. Acho que aqui é assim. Quatro. Não, mas eu tenho que verificar, né? Tem que verificar mesmo. Não, mas no 4 ele vai lá, pega o próximo, troca. Beleza. No 5 não precisa. No 5, ele já pesquisou todo mundo. Não tem que trocar, porque ele já está no último. Beleza. Possível fraude. Dúvidas? Deu para entender? Então, quando eu pedir algoritmo, é isso aqui que a gente tem que trabalhar, ó. Tá? É isso aqui, ó. Tá? Uma sequência de passos lógicos finito para resolver uma coisa. Ali, o Thiago, né? O Thiago apresentou é só um esboço de ideia. Tá? Não está errado, não. Tá? Não está errado. Mas não é um algoritmo ainda. É um esboço de ideia. É como ele está organizando a ideia. É o ponto de partida. Beleza. Tá? Então, quando o Thiago colocou lá, escolher a primeira posição do vetor e dizer que é a de menor valor. Beleza, ó, aproveitei e escrevi isso lá. Ó. Como é que eu escrevi isso? Menor igual a início. Certo? Foi assim que eu fiz. Então, eu traduzi o que ele escreveu para menor igual a início. Percorrer o vetor enquanto a premissa for verdadeira. É o busca vetor. É o busca vetor. Acabou atrapalhado. Só um pouquinho aí, gente. Mais alguma coisa? E aí, quando ele diz assim, ó, repete repete 1, 2, 3 e 4, tá aqui, ó. Ordena e tá repetindo. Aqui, ele colocou aqui, caso a premissa seja falsa, trocar o novo pelo menor. Ali, ó. Se a premissa for falsa, se vetor vetor de menor for maior do que o vetor de início, troca. Eu não estou fugindo da ideia que o Thiago fez, eu estou organizando em forma de algoritmo. Ele não está de todo errado. Ele só não consegue implementar isso aí. Para ele implementar o que ele falou,
Ele tem que vir para esse tipo de algoritmo aqui. Tá? Tem que chegar nesse nível aqui, nesse nível que está aqui apresentado para vocês. Perguntas?